Olá, estamos de volta com o programa Conexão da TV Viking, o programa que traz conteúdo para você, empresário, micro, pequeno, médio, você é um profissional liberal que empreende, já tem um negócio e você também quer começar a empreender. Estou aqui eu, Paulo Milreu e Ricardo Rocha. Olá, pessoal. O nosso convidado hoje, Gabriel Bincoleto. Certo? Falei o nome certo? Exatamente. Falou certinho. Gabriel trabalha com investimentos, bolsa de valores, fundos, CDB. Tudo aquela sequência de sopinha de letras, né? Que a gente vai tentar desmistificar, né? Porque se é difícil para você, é difícil para nós e a gente tem dificuldade às vezes em entender o que é melhor. Eu tenho um dinheiro, quero investir, quero olhar a oportunidade. O Gabriel é a pessoa que vai nos ajudar a entender toda essa sopa de letrinhas. Claro. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado, Ricardo. Gabriel. E hoje a gente vai tentar deixar mais fácil, né, essa linguagem, né? Sem termos, mostrar o que faz, para onde vai, qual é o objetivo de cada tipo de investimento. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta assim, talvez passe na cabeça da pessoa imediatamente. Qual o melhor investimento hoje? Depende muito do objetivo, tá? Cada investimento serve para um tipo de perfil de investidor. Então, se eu preciso do dinheiro no curtíssimo prazo, a gente tem algumas opções. Temos Tesouro Direto, temos fundo de investimento, temos CDB. Eu não tenho necessidade, daí a gente consegue mudar a carteira. A gente consegue fazer uma carteira mais longo prazo para atender uns objetivos mais longos. Tá, eu ouvi falar uma vez que quanto mais eu invisto a longo prazo, é melhor a minha rentabilidade, é isso? Exatamente. Isso era o pensamento passado. Hoje, interessante. tem investimentos para 2023 que talvez sejam mais vantajosos do que um investimento que dure até 2035, por exemplo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter algumas opções na mão e analisar, ver qual atende meu perfil e o qual está mais rentável. Se eu não tenho uma necessidade de travar o meu dinheiro por um prazo alto, se ele não rende bem. Eu posso reduzir o prazo com uma rentabilidade maior. Talvez seja uma questão de cultura, né? O brasileiro tem muito aquela de você, eu vou guardar o meu dinheiro, eu ponho na poupança. E aí fica dois comportamentos. Entender que só existe a poupança, que deve render muito pouco, e só ficar guardando na poupança e não acompanhando se realmente... E até mais fácil, porque a poupança ela é simples, né? Compreensão. Então, não vai trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas investimento, fundo de investimento, nossa, é muito complicado. Talvez, a bolsa cai. A bolsa cai, será que eu vou estar bem amparado? Eu não sei mexer com isso. Vou para a poupança porque está garantido. Apesar que a poupança, hoje, o Gabriel pode também certificar, ela já está começando a bater o Tesouro Direto, já está quase que ali na rentabilidade, né? Já começou a encostar um pouco lá no próximo tesouro ali, né? Que antes, depois dessa questão da crise, logo nessa virada do governo PT para o governo do Temer, né, a poupança ela perdeu muito, né? Que aí a cerejinha do bolo ali, o grande destaque era o Tesouro Direto. Quer dizer, ainda continua, sim, mas deu uma encostada ali, né? Quando a gente fala encostou, a gente ainda tem uma gordura boa. Antes era maior, né? Antes passava um pouco ali do dobro do rendimento, hoje está um pouco menor. Só que, falando de investimento de longo prazo, hoje a gente tem opções que a gente pode fazer um investimento, que a gente pode sacar a qualquer hora, só que nada impede de eu ficar com ele durante 5, 10 anos. O investimento não vai acabar, aquela opção de investimento não acaba. No caso de fundos de investimento, por exemplo, eu posso fazer um investimento do caixa da minha empresa, pode ficar lá um mês, quanto pode ficar 10 anos. O fundo não acaba. Então, é uma opção hoje que tem rentabilidade, tem segurança, tem liquidez e atende os 3 principais pontos que são esses. Fica fácil você manusear a sua carteira via um aplicativo, via um site, você consegue atender todos os requisitos ali da sua necessidade. E se eu vou começar a investir, Gabriel, e eu não entendo nada disso, como é que eu faço para aprender um pouquinho? Por onde eu começo? Quem eu procuro? Como eu aprendo sobre isso? Hoje, o primeiro passo é procurar uma corretora. Tá. Procurou uma corretora, com certeza você vai ter um atendimento... Corretora de... Valores. Valores. Tá. Corretora de valores. Então, ali está o profissional
que é focado 100% em investimento, ele vai entender o principal ponto. Antes de saber qual investimento é interessante para você, ele tem que saber qual é o seu objetivo com aquilo. Você fala assim, Gabriel, eu tenho receio de risco. Ele não vai te colocar em uma carteira de ações. Então, ele tem que entender, você tem que deixar claro para a pessoa o que é que você busca com aquilo. Ok. É um atendimento personalizado. Ok. Vai montar com tudo que você tem interesse para chegar no seu objetivo num menor espaço de tempo. Eu ia fazer uma pergunta que eu acho assim, será que as pessoas, Ricardo, não tem aquela visão assim, corretora de valores é só para quem tem muito dinheiro, tem bastante, né? Para mim? Tem bastante. E para quem que conhece bastante do assunto, né? Percebo bastante isso, pelo menos aqui no Brasil, com os brasileiros, né? Nos Estados Unidos, a cultura de investimento, ela é muito enraizada. Até funcionários de empresa têm ações, aplicações, frações de ações de outras empresas comercializadas no mercado financeiro deles ali, né? E eu vejo essa questão de desmistificar bastante esse lado do investimento, porque as aplicações tradicionais ainda, eu acredito que ainda é a grande maioria que as pessoas aplicam, né? Poupança, vai fazer a aposentadoria, faz uma previdência privada, né? Para previdência. E eu acredito que existem carteiras de ações que a pessoa consegue boas rentabilidades e garantir também uma renda vitalícia, né? Fazendo ali uma cesta de fundos de investimento, de opções que possam garantir e ser uma opção muito mais vantajosa que uma simples previdência privada, né, Gabriel? Exatamente. No caso, falar assim, quanto eu preciso para investir? Eu posso começar a qualquer momento, com R$100 eu consigo começar a investir. Eu preciso fazer uma previdência para eu ter uma segurança no longo prazo? O que é uma previdência? A maioria das previdências fazem o quê? Ele pega o nosso dinheiro e fala assim, Paulo, você não sabe investir? Então tá, vou te vender esse pacote aqui que chama previdência. Dentro desse pacote tem vários títulos públicos, como o acesso do Tesouro Direto. Então, é um mix de Tesouro Direto que você tem uma cobrança de em torno de 2%. Então, cada R$100 que você deposita, 2% vai para o banco e entra 98% na sua conta. Agora, se a gente tem um pouco de informação e fala, eu vou tirar o banco da frente, eu vou fazer o Tesouro Direto, que é a plataforma do Tesouro, eu com Tesouro. Diretamente, Então, eu posso colocar R$100 e R$100 vão ser investidos. Não vai ter o custo... Mas eu preciso de uma corretora? Preciso de uma corretora. Okay. A corretora, hoje, não cobra nada para fazer a aplicação. Não tem a taxa de corretagem? Não. Olha que importante isso. Então, quer aplicar... Para qualquer aplicação? Para qualquer aplicação. Olha que importante. LCI e LCA também não tem custo. Fundo de investimento não tem... A rentabilidade já é descontada do custo. Então, tudo que... Bem legal. lembra uma renda fixa, não tem custo aparente, assim, não desconta uma mensalidade. Quando fala assim, rendeu 0,80, 0,90, já é o seu dinheiro. Gabriel, então vou fazer um resumo assim. Se eu tenho R$100, R$500, quero começar a investir, posso procurar uma corretora de valores, a sua pelo menos, que eu vou ser bem recebido, não vou ser considerado alguém... Não, o cara não tem pouquinho dinheiro, eu não vou dar nem atenção para ele. Posso ir lá, vou ser bem recebido, posso ir lá aprender para eu começar então a querer investir mais ao longo do tempo. Sim, sim. O primeiro passo é fazer a comparação. Você fala assim, rende bem comparado a quê? A poupança rende bem comparada talvez com algum aluguel de imóvel. A poupança rende bem comparado a um fundo de investimento? Não. Fundo de investimento rende bem comparado a um aluguel de imóvel? Muito. Então, assim, tudo tem que saber onde eu estou para onde eu quero chegar. Então, a comparação é o primeiro passo depois que eu estou dentro de uma corretora. Eu ia perguntar sobre imóveis, né? Hoje, se vê aí uma situação do mercado imobiliário que em baixa, dificuldade em vender imóveis, dificuldade na locação, o valor do imóvel caindo, a rentabilidade do imóvel caindo. Imóvel não é mais aquele investimento que se falava antigamente. E fundos imobiliários? Acompanhou esse mesmo movimento aí do mercado imobiliário? A vantagem do fundo imobiliário, eu com R$20 mil, eu não consigo comprar uma casa. Eu com R$20 mil, eu consigo comprar um pedaço de um empreendimento imobiliário, que é o fundo imobiliário. Okay. A vantagem,
O aluguel eu vou receber em torno de 0,80 por mês. Que eu acho que está maior do que quem aluga. Do aluguel. Em torno de 0,80. Tá. Esse aluguel é isento de imposto de renda. Tá. Essas cotas têm liquidez. Se eu quiser vender hoje, eu vendo hoje. Não é como o mercado físico, né? Eu quero vender hoje por 200 mil. Não consegue Você vender não tem a imóvel. liquidez ali. Não consigo. E a vantagem também é que já é um empreendimento de sucesso, né? Então, são alguns prédios, algumas lojas, alguns galpões, agências bancárias. Então, eu consigo diversificar. Fala assim, eu vivo de aluguel no mercado físico. Se eu migrar um pouquinho para o fundo imobiliário, a sua rentabilidade vai ser muito maior. A gente vai sair de um 0,4 para um 0,8. E talvez Isso é grande, hein? E talvez 0,4. dobro, né? E talvez se você fizer isso ao longo de 1, 2, 3 anos, onde o imóvel não fica alugado, fica disponível, se são apartamentos que você tem que pagar condomínio, o custo de manutenção, se você olhar tudo isso... Exatamente. Sim. A Nossa, facilidade... sem dúvida. Quanto que sobra, né? Outra vantagem é o quê? Se eu tenho um inquilino, eu tenho que ir lá cobrar ele todo mês, não é tão legal, né? Agora, no fundo imobiliário, todo mês você recebe o seu aluguel, cai na sua conta, você saca e utiliza o valor. Ou então, se você não for utilizar, você compra mais cotas. Então, você pode reinvestir. Hoje, o fundo imobiliário é um investimento ainda bem interessante. E acaba, para quem está ainda muito focado no mercado imobiliário e tem aquela visão de que precisa ter imóveis, investir em imóveis, talvez seja uma comparação importante para ele começar a migrar e entender outros investimentos. Exatamente. Ainda mais aqui na nossa cidade, né? A cidade de Bauru é enraizada no imóveis, né? Enraizada. Imóveis. Então, eu tenho 10 imóveis, que acontece, tem muita gente que tem. Pega um valor baixo e faça um teste. Que fazendo um teste, você vai ver a diferença que é, a facilidade que é, e com o tempo você vai migrando um pouco mais de valor. Muito bom. Agora, dentro das opções de investimento, hoje, a sua experiência, o que é possível você ter de rentabilidade mensal? Eu sei que isso depende muito, mas assim, o máximo que é possível extrair de uma rentabilidade na cesta de opções que tem na sua carteira, nos fundos que você gerencia. Por exemplo, Ricardo, dependendo, você consegue chegar a ter 1% de rentabilidade mensal se você trabalhar com uma série de opções. Ou hoje, o que você tem de opção que possa garantir acima de 1%? Se tem isso? Essa carteira sempre é diversificada. Então, se eu sou um investidor conservador, eu não gosto tanto de risco, tá? Eu vou ter 80% em uma aplicação de renda fixa, que vai dar ali próximo de 0,80%, e vou colocar em torno de 20% em um fundo que tem um pouquinho de renda variável. Que é mais agressivo. Que é mais agressivo. Que se a renda variável subir muito, eu vou ter a vantagem, se cair, o meu prejuízo vai ser menor. Então, a gente consegue... Você está diluindo, né? Você está diluindo o seu risco. Então, essa carteira vai girar em torno de 0,80, 0,90, dependendo do fundo escolhido e dependendo do prazo que a pessoa queira fazer o investimento. Próximo de 1%. Dessas pessoas que procuram lá a sua corretora ou chegam até você, o maior perfil dela que são pessoas que já entendem no investimento ou não entendem ainda e estão começando a querer entender? Não. Hoje, o maior público é alguém que quer suporte. Ele não sabe, está aprendendo. Ele quer uma linguagem fácil de como funciona, porque, vamos falar assim, se você quer ser especialista em direito, você tem que ficar 5 anos. Sim. Quer ser especialista em administração, 4 anos. A pessoa não quer ter um trabalho paralelo, né? Que seria isso. Então, ela quer uma linguagem fácil, que ela consiga imaginar onde ela vai chegar com essa rentabilidade e um suporte também. Então, ali é um atendimento, tem toda a formalidade, tudo, né? Mas a gente vira amigo, né? Sim. Então... Ele confia em você, né? É muito mais fácil identificar o objetivo da pessoa. Ele construiu uma confiança com você, né? E você e a corretora, ele está colocando o patrimônio da vida dele ali, exatamente, né? Tudo que ele vai oferecer para a vida dele, para a família dele. Então, acaba criando, acho que talvez uma proximidade muito grande. Sim, e lá a gente
tem o comportamento do quê? A gente não vende investimento, a gente ajuda a comprar. Então, a gente está desse lado, a gente também investe. Então, é muito fácil de ter esse bate-papo, né? Legal. E isso acontece num perfil de mais de mulheres ou homens hoje? Está aumentando a quantidade de mulheres. Investindo. Está aumentando. Interessante. Tem aumentado E bem. você também tem os clientes, pessoas jurídicas também, né? Sim, pessoas jurídicas também. Que aí trazendo para o lado empresarial, que é justamente os excedentes de caixa da empresa. Isso é legal. Que o empresário não sabe como lidar com aquilo. Às vezes ele tem grandes oportunidades, ele coloca, às vezes, aquele excedente numa renda fixa, mas ele tem oportunidades de estar rentabilizando melhor esse capital, trabalhando em parceria com uma corretora de valores, né? Então, ele deixa no banco lá... Ele tem aquele perfil da pessoa física mesmo, super conservador, fala, coloca na poupança, né? Às vezes ele pega o excedente do caixa jurídico dele, não do físico, e joga numa aplicação de poupança, né? Dentro da conta jurídica que ele tem no banco. Você já tem esse perfil de empresário que está usando a sobra de caixa para fazer investimento? Sim, hoje a gente utiliza. Tem empresários que deixam dinheiro de 15, 20 dias, 35 dias. Olha que legal. Então, tanto a transferência do meu banco para a corretora, quanto da corretora para o meu banco, é praticamente imediata. Então, é fácil fazer essa programação, é fácil ter uma rentabilidade um pouquinho maior, porque a gente compara antes, fala o que eu tenho no meu banco e quais são as opções que me atendem. Vamos ver, qual que é a burocracia de fazer isso? Ah, não tem? Então vamos fazer. E você tem assim as duas situações, né? Você tem toda uma tecnologia suportando isso, que ele consegue fazer isso de forma ágil, sozinho, e além disso tem a corretora que está com vocês ajudando ele em todo esse processo. Exatamente. Se o investidor quiser fazer pelo aplicativo, ele consegue. Ele consegue fazer. Consegue. Muito bom. Muito interessante. Acho que... E hoje você movimenta a carteira da sua corretora hoje, você está movimentando... Qual o tamanho da sua carteira hoje que você movimenta? Da minha ou da empresa? Da sua empresa. Hoje a empresa... Hoje você administra... Hoje a empresa chega num valor próximo de 230 milhões. De gestão de carteira. Hoje somos uma das maiores, né, do interior paulista. Muito legal. Ela é bem relevante na empresa. Muito bom. E tem espaço para crescer. E tem muito espaço. Se a gente pegar um gráfico que a gente compara, né, com os Estados Unidos, o quanto de pessoas tem no Brasil investindo, é em torno de 0,5%. Agora, se a gente colocar comparado nos Estados Unidos, no mercado de ações, 98% investem. 98%? Porque lá não existe poupança, É né? a gente já falava. Lá não existe poupança. Eu não vou aplicar... já ajuda também, né? Eu não vou aplicar num juros de 0,5%, né? Se tiver uma inflação, já zerei. Sim. Então, no Brasil, a taxa de juros é muito alta, né? O juro real é muito alto. O que eu tenho de juros, o que eu tenho de inflação, me dá um juro real ainda muito alto. Legal, muito bom. Bom, gente, acho que tivemos aí uma aula, mais uma vez, sobre investimento. Algo que, dá para perceber, né, Ricardo? É próximo do empresário, do pequeno. É acessível. Extremamente acessível. É só procurar o Gabriel, nós vamos deixar os contatos dele na descrição do vídeo. É só você começar a entender um pouquinho, porque ele pode te ajudar, e aí você vai entender como você pode utilizar a sua sobra de caixa, utilizar o dinheiro que você tem, talvez, em investimentos que não são tão bons, e investir em algo que vai ser melhor e vai te dar mais rentabilidade. Exatamente. Okay? Gabriel, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ricardo. Ficamos aqui mais uma vez com o nosso programa Conexão da TV Viking. Curta o nosso vídeo, compartilhe. Na próxima semana voltamos com mais um tema relevante para você, micro, pequeno empresário, pequeno profissional liberal que tem um pequeno negócio. Se você quer começar a ter um negócio, você tem que começar já a se preocupar com isso, a estudar, a aprender. Ok? Ficamos por aqui, um grande abraço, até mais.